Olá, sejam bem-vindos ao FIFA Night Sports. Vamos continuar fazendo agora um balanço desse Mundial de Clubes. Isso mesmo, vamos fazer um balanço aqui e vamos falar um pouquinho não só das análises, das surpresas, dos destaques, mas o Wenger, o Arsene Wenger, ele deu uma entrevista muito importante explicando como que será o futuro ou os jogadores do futuro. Então essa entrevista está lá íntegra no site da FIFA. Nós pegamos alguns pontos importantes aqui e vamos falar para vocês que acompanham nosso canal sobre essa entrevista muito interessante. Estou pedindo para vocês então compartilhar o vídeo, dar o like, assinar o nosso canal para que nós possamos então, continuar fazendo bem esse trabalho. Ok? O Arsene Wenger ele é chefe de desenvolvimento global de futebol na FIFA. Ele fala sobre as habilidades essenciais para que um profissional possa chegar ao topo do esporte, especificamente no futebol. Nessa entrevista ele destacou alguns pontos. Por exemplo, nós temos aí dois frames da entrevista, onde em primeiro lugar ele fala sobre a importância da habilidade, ou seja, hoje o futebol não tem mais espaço para jogador que não tem habilidade. Ou, pelo menos, no futuro, a habilidade não será um recurso, será um pré-requisito para que o jogador possa, então, jogar em alto nível. Em um outro frame que ele abre aqui também, fala que outro aspecto importante é educar, ou seja, a parte tática, a parte de campo, evitar os cartões. Tudo isso, então, o Arsene Wenger emite no seu relatório da FIFA, ele fala nessa entrevista, e esses dois pontos são extremamente importantes. Ou seja, a importância do jogador ter a habilidade bem desenvolvida e ao mesmo tempo também ele ser alguém que seja taticamente ou dentro de campo alguém educado. Outro aspecto que ele também falou nesse frame que nós temos aqui é o jogador ser ambidestro ou ter a habilidade de trabalhar bem com os dois pés. Ou seja, jogadores que têm a possibilidade, a condição de trabalhar com os dois pés, eles largam na frente hoje de maneira muito importante. Então ele fala que o jogador talentoso ele tem que ter a condição de conseguir construir jogadas e também finalizar, tanto seja com uma perna, seja com a outra. E então ele acredita muito que quando hoje o jogador está na base, está para o profissional, é importante que os fundamentos técnicos sejam trabalhados e principalmente a questão de drible, a questão de passe, a questão de finalização, mesmo com a perna que o jogador talvez não tenha uma melhor potência, uma maior habilidade, mas que ela possa ser um recurso se necessário para decidir um jogo. Então aqui podemos ver algumas imagens de jogadores com esse talento todo, com essa habilidade nessas imagens, mas podemos ver que ele fala hoje da importância do jogador saber receber e absorver informações antes de receber a bola, então isso é treinamento, analisar essa informação recebida, ou seja, quando um passe vir, ele já tem que saber se ele vai passar para o companheiro ou se ele vai para o drible, usar essa informação para pensar de forma antecipada e tomar decisões rápidas, ter profundidade de visão para quebrar linhas na marcação e encontrar companheiros, permanecer flexível ao tomar uma decisão e pronto para uma mudança na situação, ter capacidade técnica e física para executar a decisão, ou seja, exemplo de fugir de pressão adversária, superar rivais, correr com a bola, disposição para correr riscos calculados, exemplo, tentar um passe, quebra-linha, linha de defesa, partir para o confronto de 1 a 1 e muitas vezes também a vontade de refletir sobre os resultados e aplicar os aprendizados em jogos futuros. Ou seja, em resumo, mostra que um jogador hoje, ele muito provavelmente ele não vai mais guardar a posição, ele pode partir em qualquer parte do campo que ele surgir, ele tem que ser um jogador que consiga então ter todos esses fundamentos. Então podemos dizer que a intimidade com a bola, ou seja, controle total dela como amiga, é importante, uma frase que ele fala na entrevista. A decisão rápida também é importante. Condicionamento físico moderno, que é atleta com explosão, resistente em recuperação, eficiente, a carga de jogos é muito grande, então o jogador tem que ter essa resistência. A inteligência tática de entender funções diferentes, a função com as duas pernas, a ambidestria, a leitura de jogo e também mostra também então a importância de que um jogador então dentro da partida, dentro de campo, ele consiga entender exatamente aonde é que o companheiro dele está ou qual é o momento dele fazer uma finalização, seja com o pé ou seja com o outro. Aí ele fala, por exemplo, né, sobre o jogador do futuro. Então nós temos aí alguns que hoje podemos ver que tem nesse Mundial de Clubes mostrado essa eficiência, que é o Paulinho que sai do banco e resolve, o Musiala que sai do banco e resolve, o Vitinha que não vai para o banco, está o tempo todo jogando e consegue também manter a qualidade e a maestria no meio campo, seja da seleção de Portugal, seja do Paris Saint-Germain. Então ele acredita muito que nos últimos 10 anos era importante os jogadores serem bem fisicamente, mas ele acredita que o jogador vai ter que também ter uma boa condição técnica e também uma boa condição mental, principalmente momentos de estresse, que nem ele falou que essas partidas estão ganhando mundial, algumas viradas, alguns resultados são surpreendentes, equipes que saem atrás, vai buscar o marcador, jogos mais difíceis, marcação mais cerrada, e se o jogador ele não tiver ali um equilíbrio mental muito bom,
ou ele será expulso, ou ele de repente não vai conseguir produzir e render no time. Aí ele também falou muito, mais uma vez, destacou a técnica que é importante, o talento do jogador. Ele fala que da mesma forma que um escritor com vocabulário limitado não consegue expressar o que realmente pensa, um jogador de futebol também sem boa técnica não irá conseguir realizar, mesmo que consiga realizar bem as situações. Ou seja, então ele tem que ter a cabeça e a sua habilidade em sincronismo para que ele possa fazer diferença no jogo. Então podemos ver então que mais ele também fala muito sobre desenvolver a técnica ao nível mais alto, ou seja, ele fala que hoje os 11 jogadores que estão em campo, não importa o momento, eles têm que estar ali confiantes, têm que estar um mais próximo do outro, eles têm que ter um padrão de jogo. Então hoje, mais do que nomes, é um bom padrão de jogo. Ele destacou Lionel Messi, Pelé, Maradona e até mesmo Cristiano Ronaldo como jogadores que servem de referência para a forma que eles jogam dentro de campo. Então ele fala, nesse lance, por exemplo, nós estamos vendo aí, o jogador quando ele tem a convicção do que ele está fazendo, ele vai usar o recurso que é um toque para lá, um toque para cá, evitar o passe, usar até mesmo o recurso do chapéu ou sombreiro, como é falado muito no futebol europeu, e a finalização também, os jogadores também têm que ter noção que ao finalizar não pode ser de qualquer maneira. Ele tem que finalizar sentido ao gol e de repente se ele tem que estar pronto para uma vaia caso essa bola vá muito longe ou para o sucesso caso essa bola vá certeira. Então, hoje é muito importante que os jogadores então possam ter essa decisão, essa posição, essa firmeza técnica e tática para poder então dentro do jogo desempenhar bem. Temos aí alguns jogadores que nesse último Mundial de Clubes, que nós estamos vendo aí, têm se destacado muito pelas suas ele jogar. Hakimi, que é lateral de escalação e origem, é um jogador que joga boa parte do tempo no campo de ataque, pressionando o adversário. O Doué, que é muito jovem, é um atacante que joga na beirada do campo, mas que pisa na área também. O Olise, que foi considerado um dos principais destaques dessa primeira fase da competição, que é o meia, que além de marcar bem, sabe sair jogando e também finaliza bem também. É um dos jogadores mais completos que nós temos atualmente jogando. E o Di Maria, que dispensa apresentação e que é um veterano hoje que tem praticamente todos os grandes recursos que os grandes jogadores precisam para jogar bem, inclusive a finalização e a cobrança de pênalti com convicção. Então veja que ele falou muito sobre isso. Aí ele destacou também, esse slide que nós temos aqui, apresentam quem são os membros, ou parte deles que fazem parte desse apoio ao Arsene Wenger, e ele chegou realmente a dizer sobre visão de profundidade, ou seja, o que ele quis dizer? Que o jogador tem que ter uma visão tridimensional, ou seja, ele tem que saber que numa área muito congestionada ele tem que criar um recurso, uma saída, um tipo de jogada de efeito para que ele possa então superar a marcação que, segundo o Arsene Wenger, ele acredita que cada vez mais vai ficar difícil, vai ficar mais fechado, vai ficar mais complexo a marcação. Então, os jogadores de meio e ataque e quem vem de trás vão ter que saber explorar e achar o espaço. Ou seja, então, ao fazer um passe, ao tocar de lado, ao chutar de fora da área, com a rebatida, o time tem que estar pronto, exatamente pronto para conseguir então, se a jogada tiver um desenvolvimento, uma sequência, essa sequência seja fantástica. E em relação aos treinamentos, falando um pouquinho dos treinadores, ele falou que não ia entrar muito na questão do dia a dia dos técnicos, mas ele falou que cada sessão de treino deve ter 3 ingredientes bastante diferentes. A partir de agora, as comissões técnicas precisam pensar nesses ingredientes. O primeiro deles é envolver o desenvolvimento da parte técnica do jogo, ou seja, você tem que ter na sua equipe jogadores com bom recurso de drible, jogadores que sabem fazer passe e jogadores também que têm bom controle de bola para você então conseguir ter durante a partida o controle tático, técnico e também do jogo, porque você tem jogadores que consigam fazer esses 3 pontos, ou seja, depois há um elemento tático que deve ajudar a melhorar a visão e tomar de decisão, ou seja, finalmente deve haver pelo menos 20 minutos que os jogadores estejam livres para simplesmente jogar futebol e se expressarem, ou seja, é importante que durante o jogo o jogador também consiga dosar a sua minutagem, a sua participação em campo, para que ele possa continuar rendendo muito bom, muito bem. Então o TSG, que é o grupo de treinamento da FIFA, então tem o Gilberto Silva, a Toby Hitch, o Jürgen Klinsmann, e eles também fizeram falar um pouquinho também sobre jogadores jovens que chamam a atenção, teve vários nessa competição, mas eles focaram muito no Franco Mostatuano, jogador argentino do River Plate, que irá se apresentar agora logo logo ao Real Madrid, que eles acharam realmente muito positivo, porque é um jogador que tem vários bons recursos, ele tem a bola controlada, ele tem o passe, ele tem a batida de fora da área, ele tem o drible, e ele também tem aquela coisa de você jogar um futebol
com bastante eficiência. Então ele acredita que o Masato Ono é um dos jogadores que hoje está um passinho à frente de muitos jogadores jovens, mesmo ainda não estando na Europa. E a Europa vai ajudar bastante ele. Em relação aos técnicos, então, Arsene Wenger, então, pelo que ele falou, nós do canal tiramos a seguinte conclusão, então, do trabalho que os técnicos e comissões técnicas têm que fazer daqui para frente. Primeiro, desenvolver inteligência de jogo, treinar o jogador para ler o ambiente, antecipar a jogada, tomar decisão rápida, com base no que vai acontecer no corredor. Refinar a técnica individual de cada jogador. Cada jogador tem que ter um recurso muito forte para usar em momentos difíceis. Elevar o preparo físico e também a agilidade mental. Cada vez mais os psicólogos e terapeutas vão entrar no futebol. Estimular a visão de jogo com profundidade, que é trabalhar o que o jogador consiga aprender a ver a quebra de linhas, a quebra de marcação, espaço, por menor que seja, para que a jogada possa chegar em condições de finalização. Treinar a flexibilidade das decisões, ou seja, jogadas alternadas durante a partida, e tudo isso também mostra também que é importante que possa também pensar em cada vez mais avaliar, corrigir as deficiências técnicas e táticas, por exemplo. Então, se a comissão técnica perceber que a equipe tem uma vulnerabilidade defensiva, um jogador de altura mais baixa, enfim, o que localizar tem que fazer. E muitas vezes também a bola parada tem que ser também um recurso que as equipes não podem mais abrir mão. Hoje podemos ver as comissões técnicas profissionais que são especializados nesse tipo de jogada, que é a bola parada. E também podemos ver também que incentivar a criatividade e a expressão dentro de campo é um ponto muito importante. O jogador ele vai ter que ser sim criativo, e se não 100% criativo, ele vai ter que também saber tomar boas decisões ou de repente saber o que vai fazer durante o jogo, ok? Relatório muito importante, relatório bacana, legal, gostamos muito aí. Então vocês tenham gostado também e fique conosco, assine o canal, estamos fazendo sempre vídeo para poder mostrar para vocês muitas coisas importantes do futebol e mais uma vez agradecendo a todos vocês e até a próxima. Assine o canal.